Começou, João? Números, capítulo de número 15. Falou alguma coisa, Fernando? Números 15, verso de número 32. O que está escrito aí, Fernando? Leia bem alto. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejaram fora do arraial. Esse texto é um texto complicado. Ontem, no início da aula, eu comentei com vocês, vou repetir. Eu assisti um canal de um ateu chamado Jason Ferreira. Esse Jason Ferreira, ele fingiu que ele era crente. E ele foi na frente de uma igreja que estava tendo um congresso. Aí ele falou assim: ô meu irmão, Pai do Senhor, como é que você está? Glória a Deus, que culto abençoado. Eu queria fazer uma entrevista aqui com vocês para o canal Além da Fé. Eu posso fazer? Pode. Então, meu irmão, estava lendo a Bíblia, ou melhor, não, antes ele não falou. Ele falou assim: meu irmão, o nosso Deus é Deus de amor, correto? O Deus da Bíblia é Deus de amor. Sim, Deus de amor. O que você acharia de um Deus que olhasse para um homem que estivesse com frio? E ele está com frio e ele vai colher lenha para se aquecer. Aí Deus olha isso e manda matar o cara porque não era para colher lenha. O que você acha desse Deus? Hã? Falei ontem. Aí a irmã respondeu: não, esse Deus aí é mau, Deus injusto. Falei: irmã, isso está em Números 15. Ela: o quê? Não. Foi ler o texto, estava lá. Então o nosso desafio é neste momento interpretar esse texto. Por quê? Porque se nós fechamos realmente que nossa chave hermenêutica é reino de Deus vivido em amor, parece que esse texto não tem nada a ver com amor. Aí alguém diria: Luiz, mas esse homem desobedeceu e ele sabia que estava desobedecendo. A questão não é essa. A questão não é falar sobre o desafio, não é um homem. Exato, o desafio é Deus. Porque matou só por cada lenha. Perfeitamente. Tanto de dar esta lei, quanto de punir este homem, porque colheu lenha. Você puniria seu filho assim? É obrigatório. Tem que obedecer a lei. Mas a pergunta é: por que Deus deu essa lei? E pior ainda, por que Deus puniu tão rigorosamente um cara à morte? Porque pegou madeira. Entendeu? Você puniria seu filho assim? Olha, eu não quero que você pegue galho no dia de sábado. Mas pai, por quê? Porque eu quero. Aí ele vai lá, pega, você pegou, mata. É um texto difícil, vocês concordam comigo? É um texto difícil. Assim como é difícil o texto que analisamos ontem. Pois é. E aí nós pedimos para o Senhor, né? Senhor, nos ilumina para entender esse texto. Por quê? Porque o entendimento do texto, como eu disse na aula de número 1, qual é o objetivo da teologia? Levar clareza. Parábola do semeador, citamos na primeira aula. O semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. Este é o que ouve e não entende. A ave vem e... Levar entendimento é a forma que o Espírito Santo usa para repreender a ave de rapina, que tira a semente do Evangelho. Então é necessário da nossa parte, não somente para blindar a nossa mente, mas também para a proteção dos nossos irmãos. Porque está cheio de irmão confuso. E aí o irmão, quando fica confuso, o que às vezes ele faz? Não, Deus está repreendido. E ele vai guardando aquela dúvida na gaveta. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma igreja batista aqui grande, eu já preguei nessa denominação, é a Igreja Batista Boas Novas, daqui. Você é de lá, né? Você era de lá? Então, ela era de lá. O fundador de lá é o pastor Francisco. Depois veio o Emerson, depois veio o Joseph, né? O Francisco foi o pastor fundador. O neto é ateu. E eu conheço o neto. O neto dele é meu colega, meu amigo. Né?
Por que uma pessoa vira ateu de um dia para outro? Ele não vira ateu do dia para a noite. É um acúmulo. É algo que vai remoendo. É um acúmulo. É um texto aqui da escravidão que o pastor não conseguiu me explicar muito bem, eu fiquei confuso e eu coloco na gaveta. Deixa por lá. Aí depois um texto do sábado que Deus matou o cara porque pegou lenha. Ah não, deixa na gaveta. Aí é um texto que Deus manda o povo entrar numa civilização e matar até as crianças. Aí eu vou colocando na gaveta. Aí eu vou colocando na gaveta, vou colocando na gaveta, colocando na gaveta. Chega uma hora que a gaveta tá cheia demais. Aí cai para fora, transborda. Aí a pessoa... Tem até um provérbio que diz o seguinte, que nós devemos lutar, repreender as raposinhas. O que são as raposinhas? Aquelas pequenas coisinhas, pequenas raposas que na colheita toda, ela faz um pequeno estraguinho, mas de pequeno estrago, uma raposinha, mais uma, e ali destrói tudo. Né? Então, devemos buscar essa compreensão não somente para a nossa edificação, mas para a proteção dos outros. Amém? Os que têm a Bíblia aí, vamos abri-la na página de número 28. Página de número 28. Fundamentos teológicos e éticos do sábado, ou do Shabá. Hã? Não, página da apostila, página de número 28. O texto está em Números. Números capítulo de número 15, a partir do verso número 32. Outra coisa, pessoal, essas apostilas todas estarão dentro da plataforma. Então vai ficar tudo mais fácil. Você clica lá na aula 1, vai estar a apostila lá da aula 1. Aula 2 vai estar tudo lá. Vai ser um negócio assim bem legal. Vai ser benção, meu irmão. Vamos lá. Pessoal, como nós fizemos ontem, qual que foi a ordem da aula de ontem? Antes de irmos direto para o texto da circuncisão, que analisamos ontem, que é o texto de Zippor, onde Deus vai matar o filho de Moisés, nós analisamos todo o contexto que girava em torno da circuncisão. É só assim que a gente entende o texto. Ok? Da mesma forma faremos no sábado. Para que consigamos, para que venhamos a entender o significado deste texto, precisamos entender tudo o que gira em torno do contexto do sábado naquela época. Senão, não tem como entender. Se a gente olha para esse texto e olha para o sábado com a visão de hoje, com o óculos de hoje, vai dar ruim. Quer ver um exemplo? Eu dei várias vezes esse exemplo aqui. Vamos juntos para a morada do sol. E lá veremos a glória de Deus. Quem lembra desse exemplo que eu dei aqui? Você lembra, Fernando? Você lembra o que você falou que significava isso? Nossa, o que eu falei? Você não lembra? Não, o que eu falei não lembro. Você falou que era uma montanha no paraíso. Tipo uma montanha no paraíso onde você vê a glória de Deus. Teve gente que falou que era o paraíso. Teve gente que falou que era o Japão. Porque o Japão, terra do sol nascente, né? Só que, sabe o que significa a morada do sol? 200 quilômetros daqui, Nova Andradina. É o pior bairro da cidade, que dá problema para a polícia. Só tem drogado lá. E o pastor está dizendo, vamos juntos para a morada do sol. E lá vamos ver a glória de Deus. É tipo assim, vamos lutar contra o inimigo. Vamos invadir esse reino das trevas. Perceba que ler uma frase com o nosso óculos cultural pode fazer com que a gente conclua o contrário. Morada do sol nesse contexto é o pior lugar da cidade. Aí eu olho com o meu óculos cultural e vou pensar, morada do sol representa o paraíso, o céu. Então se isso acontece nos dias de hoje, que dirá 2000 anos para trás? 2000 anos não, sábado, 4000 anos para trás. Então precisamos entender todo aquele contexto. E quando nós vamos entender esse contexto, a gente vai se surpreender, sabe por quê? Nós vamos citar hoje a obra de um homem chamado, Walter, está na página aí, o primeiro autor que eu cito, Walter Brueggemann. O Walter Brueggemann, ele escreve o melhor livro do sábado que eu já li na minha vida, chamado Sábado é Resistência. Eu tenho uma tradução desse livro, caso vocês queiram ler. E no início desse livro, olha o que ele diz. O sábado é o mandamento mais difícil de se obedecer na nossa época.
O sábado é mais difícil de se obedecer do que o mandamento da cobiça. O sábado é o mais difícil. Mas Luiz, a gente tem que guardar o sábado hoje? Diz Walter Brueggemann. Não é na literalidade, porque na literalidade é fácil guardar o sábado. Você só fica sem fazer nada no sábado. O mais difícil de se obedecer o sábado é no seu significado teológico, no que ele foi desde o princípio. E para que possamos entender isso, vamos para a página 28 da apostila. Também, exatamente. Na aula de número 1, nós vimos bastante sobre o peso do sábado na cultura judaica. Aquele homem foi considerado desobediente total. Sim. Para Deus. E ele foi apedrejado. Foi apedrejado, foi morto. É pesado, né? Foi tirado para fora da arraial e mandaram Foi. a pessoa apedrejada. Apedrejado. Foi uma morte pesada. Página de número 28. Segundo o autor, terceiro parágrafo aí, segundo o autor, se quisermos conhecer um Deus, basta sabermos sobre as relações socioeconômicas que esses deuses defendem. Por exemplo, quer conhecer o Deus da hindu? Vai lá e vê a estrutura de sociedade que o Deus do hindu propõe. Como que ele propõe? Tem as castas. Tem as castas que nascem na cabeça dos deuses e a que nasce nos pés dos deuses. Nunca nenhum muda dessa casta. Esses estão privilégios, eles estão abandonados. Quando a gente olha essa estrutura socioeconômica, a gente conhece esse Deus. O que esse Deus é? Esse Deus é um Deus parcial. Esse Deus que abençoa uns em detrimento de outros. Esse Deus não é justo. Aí a gente analisa o Deus, por exemplo, de Israel e vê que isso aqui não há. Vê como nós vimos hoje na circuncisão. O bebê é igual a um faraó. A gente conhece sobre este Deus. E como já vimos 1001 vezes que o deserto é desintoxicação religiosa, a todo momento Deus está lidando na cabeça do povo com os deuses do Egito. Porque Deus está aqui ensinando com o povo e o povo tem na cabeça deuses do Egito. Então Deus precisa ir tirando essas coisinhas. Um exemplo que eu várias vezes já dei para vocês e repito novamente, é que no Egito, na pirâmide do faraó, quem que estava aqui em cima? O sacerdote. Quem que tinha terra no Egito? Todo mundo perdeu terra. O sacerdote tinha terras e o povo não. Quando você vai para o deserto, Deus de Israel, quem é que tem terra? O povo. E o sacerdote está sem. É o exato contrário. O que Deus está querendo ensinar? Eu sou o contrário dos deuses do Egito. E segundo Walter Brueggemann nesse livro, os deuses do Egito são o que eles chamaram de deuses confiscatórios. O que significa isso? Vamos ler aqui. Eles exigem produções insaciáveis e pesadas. O ser humano tem valor na medida do que ele é capaz de produzir financeiramente, produzir tijolos. Qual é o ciclo do Egito e de Faraó? Ele quer mais colheita, para isso ele precisa de mais estoque, porque senão não vai ter onde pôr a colheita. Mas para ter mais estoque, ele precisa de mais tijolos. Mas para ter mais tijolos, ele precisa de ter mais escravos. E para ter mais escravos, ele precisa de mais colheita. E aí ele precisa de mais capatazes para cuidar dos mais escravos. E fica um ciclo de produção insaciável, do sempre mais. O faraó do Egito quer sempre mais pirâmides, sempre mais estoques, sempre mais estrutura, sempre mais poder. E tudo isso faz com que ele coloque um peso sobre o povo. Como era a vida no Egito? A vida no Egito era assim. Você acorda de manhã na segunda-feira, estamos aqui na segunda, você levanta, 5 da manhã, você vai, come cebola e vai trabalhar, fazendo tijolo, fabricando tijolo. Quando você está fabricando tijolo, você dá uma respiradinha, o cara te lança um chicote nas costas. Porque quanto mais você cansa, é menos dinheiro na mão do faraó. Menos tijolos. Produção. Horário de almoço? Frescurece de horário de almoço, cara. Produção. Quando já estava tão escuro que quase não dava para trabalhar, aí chegava 9 da noite, 10 da noite... Começou 6 da manhã, parou 21 horas da noite, você volta a dormir. No outro dia, 5 da manhã, produção. E depois na terça, depois na quarta, depois na quinta,
depois na sexta, depois no sábado, aí chegou no domingo, e aí o que você faz no domingo? Produção. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dormir e tijolo, e comer cebola, dormir, tijolo, comer cebola, dormir, tijolo, comer cebola, infinitamente até morrer. A perspectiva de quem está no Egito é produzir tijolos para não levar um chicote nas costas e depois morrer. Isso foi um trabalho tão fadigante, tão exaustivo, que quando Deus vê o seu povo e levanta-se para socorrê-lo, olha o que Deus diz. Quando Deus vê a fadiga do seu povo, Ele ordena a Faraó: deixa meu povo ir e fazer uma festa. Imagina, meus irmãos, 400 anos de trabalho sem folga. De repente chega um fugitivo chamado Moisés, velho, criminoso, chega com um bando de escravo, olha na cara do faraó, imagina, é igual chegar um mendigo, olhar na cara do Trump e olha e dizer o seguinte: Faraó, deixa o meu povo ir. Mas ir para quê? Não, eles festaram, estão cansados demais. Está escrito isso, pessoal. Está escrito isso. Deixa o meu povo ir para festar. Vamos ler? Abre em Êxodo, ou vejam aí na apostila, na página de número 28. Êxodo, capítulo de número 5, verso de número 1. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que possam fazer uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: quem é Yahvé para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, deixa-nos ir pelos caminhos de 3 dias. 3 dias vocês querem festar? Sabe qual é a resposta de Faraó? Vocês são vagabundos, vocês são preguiçosos. Êxodo capítulo de número 5, vamos ver o verso de número 9, ou o verso de número 4. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide ao seu trabalho. Veja que está uma oposição entre o trabalho, a produção, e um Deus que quer levar o povo para uma festa. O faraó, quando vê isso: rapaz, volta a trabalhar, vocês são vagabundo, vocês são preguiçosos. E é tão proposital isso que o autor escreve, que se nós lemos somente esse capítulo, é uma dezena de vezes que fica trabalho. Vejamos. Falou trabalho 2 vezes no verso número 4. Ide aos vossos trabalhos. E disse mais o faraó: eis que agora a população dessa terra é numerosa, e vós fazeis interromper os seus trabalhos, seus serviços. Verso número 6. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos seus funcionários: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam, mais trabalho. Todavia exigirei deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar o nosso Deus. O faraó está dizendo que eles estão usando como justificativa a espiritualidade para serem preguiçosos. É basicamente o seguinte: o irmão está trabalhando com entrega, você está entregando de moto, correto? Suponhamos que o cara te dá uma meta de entrega de, sei lá, 20 entregas por dia, né? E ele diz o seguinte: agora você vai ter que conseguir mais de bicicleta. Suponhamos que a moto fosse dele, ele toma e você vai ter que fazer a mesma coisa com bicicleta. Dobrou não, quintuplicou a sua quantidade de cansaço de serviço, e você tem que cumprir a mesma coisa. Mas sabe qual que é o problema pior aqui ainda? Eles não, direito trabalhista, salário? Eu te dou o que comer e larga de ser vagabundo, rapaz. Se contente com a cebola. Senão você vai a pé. Hã? Senão você vai a pé. Senão você vai a pé. E no Egito ainda, senão eu te mato.
Verso de número 9. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Olha, pessoal, vocês vão lembrar disso aqui depois. Torne pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Quais são as palavras mentirosas? De Moisés. Encham eles de tanta atividade que eles não vão ter nem tempo para ouvir as palavras de Moisés. Os feitores e os capazes. Aí, pessoal, trabalho. Podemos continuar? Tá dando para entender até aqui, né? Estão se colocando no lugar desse pessoal. Hoje está tendo protesto contra a escala 6x1. E olha que ainda tem um monte de direito, né? Você ainda tem folga um dia, você ainda tem férias, você ainda tem 13º, você ainda tem um monte de proteção jurídica. O cara, se te ofender na frente de alguém, você pode dar um processo no cara e o cara ainda pode ter que pagar uma multa por danos morais. Tem proteção de tudo quanto é lado. E a gente ainda está reclamando 6x1, né? Imagina eles, que é 7x7, que não tem direito nem na vida. E cebola. E você vê seu filho apanhando na tua frente. Imagina o seu filhinho. Tinha autismo naquela época? Menos do que hoje. O filhinho do senhor que é autista. Mas isso aí era só para os escravos ou cidadão? Nós já vamos chegar nisso aqui. Que é o que o autor propõe. Aí você vê o seu filhinho, chicote nas costas. Aqui não tem choro, meu irmão. Mas criança também trabalhava? Criança? Ou criança vagabunda? Já sabe falar já? Vai trabalhar. É mão de obra. E aí se a criança dá uma choradinha, na verdade desde cedo já aprendem a chorar porque é chicote nas costas. Aí imagina você ver sua esposa, sua filha, e você não pode fazer nada. Você só diga para ela, faça os tijolos para que a gente não leve esse chicote. Hã? Então, os que se revoltavam morriam. Às vezes até a família pedia, não faz isso, porque se você morrer, nós não vamos ter nem você daí. Às vezes o cara continha a ira dele, porque é o seguinte, eu prefiro sofrer isso aqui, mas conseguir ainda o pouco que tem cuidar da minha família. É difícil, né? Mas vamos continuar. Página de número 29, os 3 últimos pontos. Insuportável ganância do sistema de Faraó que transforma indivíduos em ferramentas. No sistema do Faraó, o ser humano é uma ferramenta para fazer a pirâmide crescer. E isso é uma referência a Babel. Porque quando você vai para Babel, nós analisamos isso, eu não lembro que aula, mas na aula que estudamos sobre Gênesis. Não, acho que aqui nessa aula não deu tempo da gente ver. Quando a gente vai para Gênesis 10:5, pastor, abre aí, Gênesis 10:5, ou veja na apostila, na página de número 30. Ah, está sem Bíblia também? Então veja aí, Jefferson. Porque é Gênesis. Mas está aqui, pode só passar. Leia esse versículo aqui, ó, Gênesis 10:5. Seus descendentes se espalharam por vários territórios, junto ao mar, formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Então o que aconteceu? Tinha várias línguas. Em Gênesis 10 tem várias línguas. Mas você vai para Gênesis 11:1, olha o que fala. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ué, como assim? Aí fica confuso. Ué, tá falando aqui, o irmão Jefferson acabou de ler. 10:5 tem várias línguas. Quando chega no 11:1 só tem uma língua. Sabe o que o ateu vai dizer? Contradição bíblica. Mas não. Sabe o que o autor está querendo mostrar aqui? Que o Gênesis, que diz vão e multipliquem, povoem a terra, estava acontecendo. Estava tendo muitos idiomas, estava tendo um espalhamento. Até que um dia surge uma espécie de faraó. Pois vocês se lembram que eu disse, Moisés está quando o Gênesis está sendo ensinado, Moisés está no deserto com o povo. O povo tem a imagem do faraó na mente. Quando Moisés fala da torre, ele está dizendo, surgiu um tipo de faraó.
que estava construindo uma torre e precisava de tijolos. Essa unidade do idioma em Gênesis 11 não é espontâneo, é forçado. O que o autor está querendo dizer é o seguinte, que os povos que antes tinham cada um no seu idioma foram forçadamente juntados ao ponto de terem um só idioma. Se você pega um livro chamado Sobre o Céu e a Terra, que é a conversa de um rabino com um papa, o rabino começa a puxar com o papa a questão da Torre de Babel. E o rabino diz o seguinte: os nossos mestres judeus acreditam que Deus tirou com a Torre de Babel porque naquela época um tijolo passou a ter mais valor que a vida humana. Pode falar. Sobre a Torre de Babel, pegando eles tinham até dinheiro. Quê? Para calcular a Torre de Babel, eles faziam para calcular. Pois é, tinha, né, meu irmão? Tinha. A tradição judaica diz que são anjos caídos, demônios, que ensinaram todas essas tecnologias para eles. Anjos caídos. Isso... Sim, isso quem diz é a tradição judaica. Demônios ensinaram tudo isso aí para eles, em troca de serem adorados, de receberem sacrifícios. Nimrod, exatamente, Nimrod. Eu tenho uma aula de, eu acho que umas 2 horas só sobre a Torre de Babel. Quem quiser ouvir, foi de um outro curso que eu dei, só manda para mim, Luiz, me envia aí que eu envio para vocês. Mas Oi? Combinado. Já mando o link do aplicativo também. Pessoal, no hebraico, isso está na apostila da aula passada que não deu tempo de ver nessa aula. No hebraico, a expressão usada, venhamos e façamos uma torre, esse venhamos se repete só uma vez naquele exata escrita. Sabe onde é? É no Egito, quando é convocado o povo para produzir tijolo. Aqui há uma espécie de Egito, que o ser humano passou a virar ferramenta do império. E o valor do ser humano é o valor da produção para a insaciável ganância do sistema, do império. E um parênteses, né? Quando que uma igreja se torna Babel? Quando ela transforma as pessoas em ferramentas do seu próprio crescimento. Ela se tornou idêntica a Babel, idêntica. O ser humano agora é ferramenta. O que vale é o tijolo. O que é o tijolo? O que vale é o crescimento. E o que é você? Você é ferramenta do meu crescimento. E todas as estratégias é para que as ferramentas multipliquem-se cada vez mais. Aí a gente cria um novo tipo de Egito, incansável. Aí a pessoa fica assim, igual no Egito, incansável, 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 e uma pressão. Qual era a pressão do Egito ontem, a partir da circuncisão? Faça isso que eu sou a representação de Ra, e se você não fazer isso, você é rebelde contra Ra. E aquela pressão, 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 pressão. Quando isso acontece, nós transformamos a Igreja de Jesus Cristo num novo Egito. Num novo Egito.